Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade aí acerca do Código de Ética, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do advogado e cliente, né? Então nós vamos ver aqui no artigo 9º do nosso Código, que ele diz que o advogado deve informar o cliente, né, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Então vejam bem, esse artigo 9º, ele fecha muito bem essa questão, de que o advogado ele não é garantidor, do resultado, isso daí tem que ficar sempre muito claro para o cliente, desde aí da primeira consulta, até quando, mesmo antes do ajuizamento da causa. Então, também tem que ficar muito claro ao cliente aí eventuais riscos de uma demanda, de um processo, as consequências, a questão da sucumbência. Então, tudo isso é muito importante, que fique esclarecido com o cliente já desde o primeiro contato, tá certo? Nós vamos ver também, que quando eu digo informação, não apontar a estratégia que eu vou utilizar, dar uma aula de direito para o cliente, não é isso. Mas eu tenho que deixar bem claro, o que está na legislação, qual é o meu posicionamento acerca disso. Como sempre nós falamos, o advogado ele tem essa independência técnica, então isso é importante também, sempre nós colocarmos isso ao cliente, que quem toca o processo é o cliente, porque às vezes o cliente vai em busca aí de pesquisas, com a facilidade aí das redes sociais, e não é por aí. Então o advogado, que tem aí o conhecimento técnico, tá certo? Então exatamente, essa é o que diz aí o artigo 9º. Com relação ao artigo 10, na sequência, ele trata da confiança recíproca, Então vejam que o cliente tem que ter confiança no advogado, mas o advogado também tem que ter confiança no cliente. Então, se a gente vê que está ali saturado, que aquele cliente ele aponta sempre alguma insatisfação, que ele demonstra não ter confiança, é preferível, você renunciar ou subestabelecer para outro colega e não continuar aí, com o processo se há quebra, da confiança. Então esse artigo 10º ele trata dessa questão, tá certo? Já o artigo 11º do nosso código, ele diz que o advogado no exercício do mandato atua como patrono da parte, e aí adequando, sem se subordinar às intenções contrárias do cliente, mas sempre esclarecendo. Então, mais uma vez aqui, eu reitero essa questão de deixar sempre o cliente esclarecido. O cliente tem que saber do andamento do seu processo. Então, se o processo, se o juiz dá um despacho, e às vezes o cliente acaba acompanhando o processo, via ESAGE, então é importante aí que nós passemos para o cliente todas as informações do processo, tá certo? E aí é uma forma, cada advogado tem a sua forma, tem advogado que faz através de e-mail, de correspondência ou mesmo por ligação, Agora nesse tempo aí de pandemia, nós estamos trabalhando muito utilizando o telefone, o WhatsApp, Mas sempre estar passando todas as informações aí inerentes, ao processo. Já o 12º, ele trata, da questão aí de quando
o processo é concluído, né? Ou mesmo num caso de desistência, por exemplo, do cliente, né? Então, nesse caso, o advogado ele tem obrigação, né, de devolver, por exemplo, os documentos, né, prestar contas, né, e para isso tem o prazo legal da prestação de contas que nós já vimos, que são 5 anos, né, que o cliente pode aí estar procurando por esse direito, pedindo aí, reclamando, né, em juízo, inclusive, a prestação de contas. Isso ocorre bastante, por exemplo, aquele cliente que deixa uma quantia em dinheiro com o advogado no escritório para que o advogado faça o pagamento das custas, né, o recolhimento das guias durante o processo. E aí, o que é interessante, o que eu oriento sempre os meus alunos, né, para que faça uma relação, né, coloque ali todos os gastos, aponte todos os gastos, junte, documente isso, né, e no final do processo, quando você for dar aí a decisão final, né, explicar para o cliente que agora o processo finalizou, você já presta contas e com isso ele também assina, você dá uma via para ele e outra via ele vai assinar que está de acordo, certo? Que ele está recebendo a prestação de contas, a devolução de quantias ou de documentos, né, e que ele está de acordo. Então isso é muito importante, que o advogado se resguarde, né, sempre aí tendo um documento assinado pelo cliente, tá? Depois nós vamos ver que o 13º, o artigo 13º do Código de Ética, ele diz que concluída a causa, ou seja, terminada a causa, ou mesmo arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato, ou seja, a procuração ela não vai ter mais validade, né? Então, se arquivou ali e extinguiu, daí há necessidade de uma nova procuração quando para, por exemplo, para o desarquivamento do processo, né? Acaba ali a função do advogado no processo. Isso também é importante, tá? Ao passo que nós já falamos que se um colega aí junta uma procuração nos autos, o que vai acontecer? A procuração juntada, ela vai revogar os poderes da procuração anterior, né? Então isso nós até já tratamos quando estudamos o estatuto, né? Nós vimos que o mais ético, o mais correto é que o advogado entre em contato com o colega antes de atravessar uma procuração nos autos, né? Então sempre está aí em contato, mas a partir do momento que o processo arquivou, que o processo extinguiu, não há que se falar em continuidade, né, em permanência desses poderes da procuração, ok? Então isso também é muito importante. O 14º, ele vem tratar exatamente do que eu acabei de dizer, né? Que o advogado ele não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. Pessoal, não custa, liga para o advogado, olha, o seu cliente me procurou, né? O seu cliente é meu vizinho, me procurou, tal, e é o seguinte, ele pagou seus honorários, como que está, tá tudo certo, o senhor vai continuar mesmo no processo, né? Ou prefere aí me subestabelecer ou renunciar. Então conversa, até porque às vezes esse cliente ele está em débito com o advogado, com o colega, e aí para não pagar ele arruma outro, né? Então acontece muito isso. Então tomar bastante cuidado, porque é uma conduta antiética você simplesmente atravessar, né, uma procuração, sendo que já tem ali um advogado tomando conta do processo, exatamente isso, tá? Depois o 15º, ele diz que o advogado estabelece que o advogado não deve deixar ao abandono ou desamparo as causas sob seu patrocínio, e aí, né, sendo sempre recomendável, né, que em face de dificuldades ou mesmo inércia do cliente, né, com relação às providências solicitadas, se for o caso, que o advogado ou renuncie, né, ou mesmo
comprove que entrou em contato com o cliente, manda uma carta com a R, né, que mandou essa carta para o cliente e ele mesmo assim, ele não se manifestou, né? Uma outra situação que a gente sempre ocorre, né, às vezes você precisa de um endereço no processo e o seu cliente não fornece esse endereço, então o que você tem que fazer? Né? Informar para o juiz. Primeiro você manda uma cartinha, ele não compareceu no escritório, junta a cópia do AR da carta que você encaminhou e pede para o juiz, né, que então ele seja intimado pessoalmente a fim de dar andamento aos autos. Então você tem que comprovar, né, tudo tem que ser muito bem documentado, tá certo? E em última instância, né, se você não mantém mais nenhum contato com o cliente, ele sumiu, você renuncia. Né? Só que nessa questão da renúncia, sempre atento que nos 10 dias subsequentes, né, você deve estar atuando no processo, exceto se esse cliente já constituiu um novo patrono, tudo bem? Então isso também é importante. O artigo 16, o 16º, ele estabelece que a renúncia ela não precisa ser justificada, ser esclarecida. Basta o advogado renunciar, né, e aí sem justificar o motivo. Né? Então ele não precisa fazer menção aí, né, da causa dessa renúncia. Tá? Ele pode renunciar por foro, por questão íntima. Tudo bem? Então isso também é importante e vai ficar acompanhando nos 10 dias subsequentes, exceto aí, conforme eu já falei, no caso, né, do cliente aí contratar um novo advogado, tudo bem? Mas contratar e juntar a procuração dos autos, né? Senão você continua sendo o causídico naquele processo, você tem que continuar atuando aí nos 10 dias. O melhor é você fazer o seguinte, faz a renúncia e o cliente assina que está tomando ciência ali da renúncia, tá? Ali vai ter a data, os 10 dias subsequentes, você continua. Agora, se ele contratar um outro advogado e juntar a procuração, aí esse advogado inicia o seu trabalho no processo, tá certo? O parágrafo 1º, ele deixa bem claro uma situação, né? Que situação é essa? Vamos lá. Ele deixa bem claro que a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Então isso é importante, né? Se durante o processo o advogado causou algum dano, né, ao cliente, ele vai responder por isso, tá? Não é porque ele renunciou que ele não vai ter mais nenhuma responsabilidade. Tá? Então, o parágrafo 1º deixa bem claro isso, e o parágrafo 2º, o advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Aí é essa questão que eu falei, mas você tem que estar documentado, porque senão é a sua palavra contra a do seu cliente. Porque ele pode dizer, não, mas o advogado não me pediu nenhum documento. Então, sempre faça, né, com juntada mesmo, ele tem que assinar ali que ele está ciente, né, desse documento, que ele precisa juntar esse documento, ele tem que tomar ciência disso. É muito importante, né, que isso ocorra sempre, tá? O artigo 17º, ele diz que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga, né, do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido a eventual verba honorária de sucumbência. Então não é porque o advogado renunciou que ele não vai receber mais os seus honorários, ele vai receber sim. Né? E além desse recebimento dos honorários, né, ele também tem direito, obviamente, parcialmente pela sucumbência, pelas verbas sucumbenciais. Né? Então, a verba sucumbencial ela vai ser proporcional ao serviço dele no processo, até quando ele atuou. Tá? Então, isso também é importante, né, que
que vocês tenham o conhecimento, tá? Depois o 18º, ele diz que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, né? Salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Então, por exemplo, se a procuração consta ali que vai ser para fins específicos de uma postulação administrativa, né, que é aí a procuração extrajudicial, junto à prefeitura. O advogado fez no ano, ou com relação a, por exemplo, a imposto territorial, um exemplo, né? E aí o advogado foi e fez esse ato, ali venceu, né? Então, ou mesmo a própria procuração, ela consta que vai representar em uma audiência, ou consta que vai ser para um ato, né? Então, a própria procuração, o próprio instrumento, ele faz essa determinação, ok? Agora, né, se não constar nada, a procuração, você juntou uma procuração no processo, vamos supor que esse processo esteja em andamento desde 2002, por exemplo, né? Então aí quase 18 anos agora, mas o processo está em andamento, essa procuração tem a mesma validade, tá? O que tem acontecido na área previdenciária, né, que a gente deve esclarecer, os juízes têm pedido para que o advogado atualize a procuração. Isso está sendo muito comum, né? Até para verificar se aquele advogado ele continua no processo, se é ele que vai receber a verba, por exemplo, sucumbencial ou os honorários, né, que são devidos no processo. Então, na Previdência tem ocorrido isso, né, nos processos previdenciários, tá? Então, é normal acontecer isso. Com relação ao artigo 19, os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos aí em caráter permanente, né, eles não podem representar em juízo ou fora dele, né, interesses aí opostos. Então ele não pode advogar tanto pela parte, né, e ser preposto, por exemplo, num processo. Então ele não pode atuar, né, em interesses opostos aí. Tá? O artigo 20, que sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á o quê? Né? Optar com prudência, com discrição, né? Por um dos mandatos. E aí eu digo para vocês, é bem complicado, né? Porque isso ocorre bastante em inventários, principalmente inventários que têm muitos herdeiros, né? E aí os herdeiros entram em conflito e de repente você está advogando para todos e aí chega numa situação insustentável que você tem que fazer a opção por um deles, né? Nesse caso, o próprio Código de Ética, ele dá essa liberdade ao advogado, né? Mas o que eu oriento, o que eu acho melhor, o que eu faço no meu escritório? Eu prefiro renunciar a todos. Porque eu não acho justo continuar apenas por um deles, até porque eu era advogada de todos. Então eu acho que o melhor aí, o que eu oriento sempre, né? Se está tendo conflito, você advoga para todos, você não conseguiu solucionar, né, ou trazer aí uma composição entre eles, então é preferível aí que você renuncie a todas as procurações, tá? Mas o Código de Ética ele dá essa opção de você ficar com um deles, tá certo? Mas, se você ficar, você tem que resguardar o sigilo profissional com relação aos demais. Vejam como é complicado, não é? Então, se você já advogou para todos os demais, era procurador aí de todos os demais clientes, herdeiros ali, no caso, tem um conflito, você vai fazer a opção por um, você vai ter obrigatoriamente que resguardar o sigilo com relação aos demais. Então, nessa situação é muito complicada, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, com relação a... Nós vamos continuar daqui a pouquinho, né? Os demais artigos. A gente volta já já, então, continuando aí, né, a explicação
com relação a essa relação do advogado com o cliente, ok? Até já!